Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar as aulas sobre independências na América e o foco da aula de hoje vai ser a independência da América Espanhola. Bom, eu quero começar explicando, gente, que a América Espanhola, como vocês sabem, é um território muito vasto e que hoje seriam vários países independentes, né? Então, é uma independência um pouco mais complexa do que a independência brasileira, porque afinal de contas, cada região da América Espanhola teve o seu processo. Só que infelizmente a gente não tem tempo, né, de ficar esmiuçando cada um desses processos, então a gente vai ter algo mais geral, que vale para todo o território, mas tendo em mente que existe sim as particularidades, tá? Eu dividi esse conteúdo de independência da América Espanhola em duas aulas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como é que era essa sociedade da América Espanhola, quais as dificuldades que os espanhóis tiveram de manter o seu domínio durante a expansão napoleônica e também junto com as ideias iluministas. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre. Eu selecionei alguns pontos mais particulares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a independência do México. Vamos falar sobre figuras importantes como Simão Bolívar e o San Martín. E vamos falar sobre a participação das mulheres na independência, que é muito importante também. Tá? Então, nessas duas aulas, a gente vai ver mais ou menos isso. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que vocês observassem o mapa da região, né? Um mapa da divisão administrativa dessa colônia. Então, como vocês podem perceber aqui, gente, todo esse território aqui em colorido é o território que correspondia às colônias espanholas. Para poder administrar, né, considerando que eram territórios bem espalhados, né, eles dividiram essas regiões em vice-reinados, capitanias e tal. E aí a gente tem, por exemplo, aqui o vice-reinado da Nova Espanha, que pega o México, pega uma parte dos Estados Unidos aqui, pega ali mais na América Central, né? Temos a Capitania Geral da Guatemala, temos o vice-reinado de Nova Granada, que pega vários países. Tem o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, que pega principalmente Paraguai e Argentina, e um pedaço do Uruguai. E a gente tem aqui o Chile, as Guianas, Venezuela, enfim, né? Aqui é de que forma que como eles administravam essa região. Aqui a gente tem algumas ilhas do Caribe, né? Então aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem a ilha de Santo Domingo, né? São Domingo, que a gente tem aqui, metade dela é a parte verdinha, que é a parte espanhola, que hoje seria a República Dominicana, e a parte em branco aqui é o Haiti, que a gente já viu, né? E nessa época fazia parte da capitania de Cuba, que está aqui, a ilha de Cuba, e a Flórida, que hoje é dos Estados Unidos, também fazia parte dessa capitania de Cuba. Bom, gente, então essa é a divisão. Então, como eu falei para vocês, em cada uma desses vice-reinados, a gente vai ter um desenvolvimento de uma independência mais com particularidades, né? Então, por exemplo, se a gente for observar, o tempo em que cada região se tornou independente não é o mesmo. Não foi tipo como aqui no Brasil, que a gente considera 7 de setembro de 22 como o dia da independência do Brasil, né, da América Portuguesa. No caso da América Espanhola, cada região dessa aqui vai conseguir a sua autonomia em épocas diferentes. Algumas guerras duram mais tempo, outras duram menos. Então, só para vocês terem uma ideia, Cuba, por exemplo, vai ser acho que a última possessão espanhola do Caribe a se tornar independente só lá em 1890 e pouco, já no final do século XX, 19, aliás. Enquanto os outros vai ser tudo entre 1808 e 1826. Ok? Então vamos lá, gente. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade hispano-americana. Aqui são as divisões, tá? É importante a gente entender essas divisões da sociedade para a gente entender como é que cada um desse grupo vai se portar durante o processo de independência, quais os interesses em jogo, né? Então a gente tem os chapetones, que eram os colonos que tinham nascido na Espanha e migraram depois para a colônia. Então era a galera que vinha da Espanha, eram os espanhóis, na verdade, né? E que tinham privilégios. Então, geralmente, os cargos mais importantes, seja na parte religiosa, como os bispos, seja na parte militar e na própria parte da administração do governo, né? Esses cargos mais importantes, eles eram dados aos espanhóis, que eram chamados de chapetones. Tem também os criollos, que eram os filhos dos espanhóis que nasceram aqui na América. Então, eles eram ricos, geralmente, tinham privilégios, mas, lógico, estavam abaixo do privilégio que tinham os espanhóis de nascença, né?
Esses criolhos, gente, a pronúncia aqui depende alguns de vocês fazem espanhol, né? E a pronúncia dos dois L's depende da região. Se eu não estou enganada, aqui na América, para os países da América, se fala criollos. E no caso da Espanha, falaria criollos. Enfim, não sei, tá? Eu não estudo, não estudo espanhol. Eu vou usar o criollos, se eu lembrar, para se referir a eles. E também aqui tem outra coisa, gente, que eu acho bem importante frisar. Esse termo criollos, ele vai aparecer em vários lugares com conotações diferentes. Então, por exemplo, a gente chama de crioulo a língua que é falada, sei lá, no Haiti, por exemplo. Né? Alguns países da África também, eles falam crioulo e falam a língua, uma língua europeia. No caso do Haiti, eles falam crioulo no dia a dia, mas a língua oficial é o francês, né? Então, para essas regiões, crioulo é isso. Para o caso do Brasil, gente, é bem pejorativo, porque crioulo aqui no Brasil era como se chamava os escravizados nascidos no Brasil. Então, ou a pessoa era dentro dos escravizados, ou ele era africano, quer dizer que ele nasceu na África, ou ele era crioulo, quer dizer que ele nasceu aqui no Brasil já escravizado. Então, crioulo acabou tendo uma conotação ruim, né, negativa, ruim aqui no Brasil. Já na América Espanhola, criollos, então, eram os brancos, filhos de espanhóis que nasceram aqui na América, que tinham seus privilégios, como eu falei. Abaixo a gente vai ter os mestiços, que geralmente eram filhos ilegítimos de chapetones e criollos com indígenas ou africanas. E a gente tem os indígenas e os africanos. Os africanos, eles eram escravizados em número menor. A gente teve aula sobre a colonização da América Espanhola, né? Vocês viram que eles utilizaram a mão de obra indígena e africana. A africana em menor número, especialmente concentrando-se nas regiões do litoral e nas ilhas do Caribe, onde eles produziam também a cana-de-açúcar, assim como no Brasil. Já para as outras regiões, eles utilizaram bastante a mão de obra indígena, né, que era também era uma forma diferente de escravizar, que era através da mita, né, que durante determinado período do ano os indígenas tinham que prestar serviços gratuitos, ou seja, escravizados, né? E eles eram, então, a maioria da população, tanto a maioria da população da mão de obra, quanto, no geral mesmo, a maioria da população era indígena. Então, essa é a galera que estava compondo essa sociedade hispano-americana. Bom, já há muito tempo, a gente tem, sim, movimentos sociais, lutas que tentavam reivindicar melhorias nas condições de vida e até mesmo a independência, né? Eu não vou focar nessas lutas, porque, afinal de contas, foram várias, né? Mas elas eram bem importantes, tá, gente? Para quem tiver mais curiosidade, na página 178 e 179 do livro de vocês, tem um texto explicando direitinho como é que foi essas duas revoltas, a do Tupac Amaru e a revolta dos comuneiros. Falando bem rapidamente aqui, a revolta do Tupac Amaru vai ocorrer no vice-reinado do Peru, sob a liderança do Tupac Amaru, que era um indígena, que seria descendente da nobreza inca, ou seja, se os incas ainda estivessem no poder na região, ele seria o novo rei. E ele vai estudar, enfim, né, nas escolas católicas, e ele vai, então, iniciar um movimento pedindo o fim da mita, que era esse trabalho forçado, né, dos indígenas. Ele vai iniciar a revolta, não vai conseguir o que ele estava pedindo, né, e no fim ele acaba sendo preso e enforcado. No caso da revolta dos comuneiros, aconteceu algo que é bem importante de frisar aqui. A revolta dos comuneiros, gente, ela vai ser no vice-reinado de Nova Granada, e o estopim vai ser o aumento de impostos. Então, quem inicia essa revolta são os criollos, que estão indignados com os altos impostos cobrados pela coroa espanhola. Só que quando o movimento começa a ter adesão da população e se tornar um pouco mais radical, os criollos vão ficar com medo, porque eles vão achar que pode acontecer lá o que aconteceu no Haiti, que é a população mais humilde fazer a revolução, né? E eles sabem que nesse cenário eles são os privilegiados, então eles poderiam sair perdendo bastante se aquela população de indígenas e africanos fizerem uma revolta. E aí, no fim das contas, eles mesmos negociam a sua rendição com a coroa espanhola para abafar o movimento e impedir que as forças populares se manifestem, né? Então aqui, gente, isso é um traço bem comum dessa época, tá? Que era o seguinte: os criollos, eles estavam insatisfeitos com a realidade que eles viviam, porque eles não tinham muitas regalias e privilégios que os chapetones tinham.
mas quando eles iniciavam uma revolução, eles ficavam com receio da população aderir e essa revolução ir para extremos, né, de fazer a independência e de eles serem excluídos também da nova sociedade. Então, talvez se eles tivessem se juntado com as populações né, indígenas e africanas e os mestiços, eles teriam feito a independência bem antes, mas como eles tinham esse receio, eles mesmo freavam os movimentos. Então aqui, lutas sociais, importante né, pensar nessa postura dos criollos e de como é muito comum a gente estudar só o movimento de independência, né, como se nos séculos anteriores as pessoas estivessem plenas e satisfeitas com o que viviam. E não era assim. Né? Se chegamos ao ponto de ter a independência, porque antes disso, muitos grupos já tinham se mobilizado para melhorar a situação. E aqui, então, essas duas revoltas são exemplos disso. Né? Aconteceram muitas outras nessa época também e até antes disso. Bom, tudo isso acontece em meio também a uma crise das relações entre a metrópole e as colônias. Né? O que vai acontecer? Quando inicia ali as ideias iluministas, na Espanha eles fazem uma reforma, que é a reforma dos Bourbon, que eles chamam, que vai ser comandada pelo rei Carlos III, e ele vai implementar algumas regras. Foi um grande erro, provavelmente, aqui, né? Porque em vez de atender as necessidades dos iluministas, as ideias iluministas, para tentar impedir que haja uma revolta, eles acabaram fortalecendo alguns traços daquele absolutismo que o iluminismo estava tentando combater. Então, por exemplo, a gente vai ter, nesse momento, né, final do século, da metade do século XVIII em diante, a gente vai ter uma imposição de monopólio espanhol em produtos que até então não tinha monopólio espanhol. Então, vocês sabem, né? O monopólio espanhol era o seguinte, se queriam comprar, sei lá, tecido, eles só poderiam comprar tecido por comerciantes espanhóis. Ainda que a Espanha não produza tecido, ela compra da Inglaterra e ela revende para a colônia. Então, não poderia ser comprado diretamente da Inglaterra. Isso é o monopólio espanhol. E aí, quando chega nesse momento, eles aumentam o número de produtos do monopólio. Que produtos eram esses? Fumo, bebida alcoólica, pólvora e sal. Então, eles acabam, então, obrigando as pessoas a comprar esses produtos exclusivamente de comerciantes espanhóis, coisa que não tinha antes. Eles também vão aumentar os impostos e aumentar as taxas. Então, para vocês terem uma ideia, né, foi um modelo mais eficiente de taxação e arrecadação de impostos. Nos últimos 25 anos do século XVIII, as colônias espanholas da América enviaram para a Espanha, cada ano, cerca de 10 milhões de pesos só em impostos. Né? Ou seja, para a metrópole, naquele momento foi bom, eles conseguiram arrecadar muita grana, mas isso vai enfraquecer cada vez mais a relação entre eles e a colônia, né? Também vai ter a abolição do sistema de porto único. Até então, o único porto que podia comercializar com a Espanha, com a América, era o porto de Cádiz. Agora abre outros portos espanhóis para poder comercializar com a colônia. Isso vai gerar então mais arrecadação, porque mais mercadorias vão estar chegando, vão chegar na América através de diversos portos, né? Mudando a realidade que tinha até então. E por fim, a gente identifica que eles vão começar a dificultar a ascensão social dos criollos. Então, assim, cargos que antes eram dados também para criollos, eles param e só dão para os chapetones. Então, por exemplo, nas sociedades pan-americanas, os principais cargos no governo, no exército e na igreja vão ser reservados para os chapetones. E os criollos, por mais que eles tenham dinheiro, por mais que eles sejam eficientes, eles não vão chegar nesses cargos mais altos. Para vocês terem uma ideia, no México, em 1808, só tinha um bispo que era criollo. O resto todos eram espanhóis dentro da Igreja Católica lá. Então, isso, né, esses fatos principalmente aqui, esses 4 que a gente falou aqui, são os que mais vão criar inimizades entre as colônias, entre a metrópole e os criollos, né? Por isso que eles vão acabar se manifestando de algumas formas, como na Revolta dos Comuneiros. Bom, aí para fechar com chave de ouro, né? Além de todas essas mudanças que eles tentaram fazer no final do século XVIII, que não deu muito certo, né? Que piorou a situação, na verdade, a gente tem em 1808 a invasão da Espanha pelas tropas napoleônicas. Então, a gente viu, né, que em 1808 é quando ele faz o bloqueio comercial,
bloqueio continental, ninguém pode comercializar com a Inglaterra. A Espanha, né, o rei Fernando VII, como ele era da dinastia dos Bourbons, que também tinha governado a França, ele meio que acha que está de boa porque ele é amiguinho da França, mas isso não acontece. As tropas napoleônicas vão invadir a Espanha, e como eu falei para vocês, o Napoleão geralmente invadia e tirava do poder o rei e colocava alguém de confiança, né? No caso da Espanha, ele vai prender o rei e vai colocar no poder o irmão dele, que é o José Bonaparte. Ele vai governar a Espanha durante esse tempo. A resistência espanhola vai se organizar em Cádiz, que é uma cidade litorânea, para tentar expulsar os invasores, né? E lá eles vão criar uma nova constituição. Nessa nova constituição, eles vão reconhecer o Fernando como o legítimo rei, vão substituir a monarquia absolutista pela monarquia constitucional, vai dar direito de votos para homens independente de serem ricos ou pobres, ou seja, eles vão fazer algumas mudanças, só que eles ainda não estão no poder na Espanha, né? E aí a gente pensa, né? Aqui dois fatores se sobressaem. Primeiro pensando na colônia, né? Então os crioudos já não estavam muito felizes com a Espanha. Aí vocês acham que eles agora vai trocar o governo na Espanha e eles vão ser súditos de um rei que eles não têm nem ideia de quem é? Ou seja, a colônia, a metrópole foi invadida também. É óbvio que isso vai fazer com que os crioudos reajam aqui e criem a sua própria junta governativa, né, para poder se tornar independente, aproveitar a deixa, né, já que a Espanha perdeu o seu domínio lá, vamos também iniciar o nosso processo de autonomia aqui. Então eles criam uma junta governativa e eles vão criar também o exército para lutar contra a independência, aliás, lutar pela independência. E aí, do outro lado do Atlântico, os espanhóis eles estavam muito mais interessados, né, em usar o seu exército para poder expulsar o exército napoleônico do poder na Espanha, do que usar o exército para poder livrar as colônias, né, para poder defender as suas colônias da independência. Então é lógico que esse fator ele vai ser bastante importante. É nesse momento que a gente vai ter a explosão de diversos movimentos de independência aqui na América, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, entre 1808 e 1826, quase 20 países se formaram aqui na América Espanhola. Beleza? Bom, na próxima aula a gente volta, então, falando um pouquinho mais sobre alguns desses movimentos e quem que eram essas pessoas que estavam comandando aqui. Beijos!